Cindy Williams manteve a sua doença terminal em segredo dos fãs. Ela cancelou concertos sem explicação. Durante 5 dias após a sua morte, ninguém soube que ela tinha partido. Agora, a sua irmã revelou pormenores chocantes sobre esses últimos meses. Ela está a expor o que realmente aconteceu à porta fechada. A verdade sobre o tratamento médico de Cindy vai deixá-lo chocado. Hollywood sabia que algo estava errado, mas ninguém imaginava a gravidade. Os detalhes vão partir-lhe o coração. Cindy Williams nasceu a 22 de agosto de 1947, em Van Nuys, Los Angeles. A sua mãe, Francesca, trabalhava em longos turnos como empregada de mesa, enquanto o seu pai, o Richard Bill Williams, trabalhava numa empresa de eletrônica. O dinheiro era sempre escasso. A infância de Cindy foi marcada por lutas e movimentos. Tinha apenas 1 ano quando a família se mudou para Dallas. Depois, aos 10, regressaram para Los Angeles. Estas mudanças obrigaram-na a recomeçar constantemente, e isso tornou-a adaptável. Também lhe ensinou a conectar-se com as pessoas rapidamente, algo que mais tarde a ajudaria no mundo do espetáculo. Não era filha única. Tinha uma ligação próxima com a sua irmã mais nova, Carol Ann, e um meio-irmão chamado Jim, fruto do primeiro casamento da mãe. Viviam em circunstâncias que alguns chamariam de precárias. Cindy usava roupa em segunda mão e aprendeu cedo a aproveitar ao máximo o pouco. Tinha olhos azuis, cabelo castanho e um sentido de humor que a ajudava a lidar com a bebida do pai. Podia ser imprevisível, mas também a fazia rir imitando Jackie Gleason e Milton Berle. Esses momentos marcavam-na. A comédia era uma segurança. A igreja tornou-se o seu refúgio. Na escola dominical, sentia-se protegida do caos em casa. Ela atuava em pequenas peças lá e até sonhava que Debbie Reynolds pudesse entrar e encontrá-la. Cindy disse mais tarde que representar a fazia sentir-se poderosa, mesmo quando a vida em casa a fazia sentir-se pequena. Na escola, participava em produções teatrais e impressionava os professores com o seu ritmo e as suas expressões. Quando se formou na Birmingham High School, em 1965, uma das suas colegas de turma era Sally Field. Cindy já não estava apenas a sonhar, ela estava a preparar-se. Depois do liceu, estudou teatro no Los Angeles City College. Não era glamuroso. Trabalhava como empregada de mesa para sobreviver, muitas vezes trabalhando até tarde e fazendo testes durante o dia. Dormia 4 a 5 horas e mantinha um caderno onde registrava 157 audições falhadas antes de finalmente conseguir o seu primeiro anúncio publicitário nacional. A sua grande oportunidade não veio da noite para o dia. Durante anos, viveu num apartamento minúsculo em Hollywood por $175 por mês, chegando por vezes aos seus últimos $20, mas nunca desistiu. Em 1969, as coisas começaram a mudar. Foi notada num comercial de óculos de sol da Foster Grant. Depois, surgiram mais anúncios, da Teboa Airlines e de outras empresas que pagaram as contas e puseram a cara na TV. Teve pequenos papéis em séries como Room 222 e Love, American Style, mas nunca eram os protagonistas. Era sempre a vizinha ou a namorada. Mesmo assim, cada papel significava um passo em frente. Chegou então o momento que ela nunca mais esqueceu. Em 1970, enquanto trabalhava num programa de variedades chamado The Funny Side, teve de dançar com Gene Kelly. Nervosa, pisou-lhe o pé no meio do giro. Ele não deixou transparecer, terminando o número como um profissional. Anos mais tarde, voltaram a atuar juntos, e ela pisou-lhe o pé pela segunda vez. Ele apenas se riu e disse: "Algumas coisas nunca mudam, rapaz." Este tipo de charme, desarmado, real e um pouco desajeitado, tornou-se a sua imagem de marca. Em 1971, foi aceita no Actors Studio West. Foi uma grande honra, mas a sua agenda estava cheia e ela não podia comparecer regularmente. Nessa altura, começou a ser notada por grandes nomes. Em 1972, o lendário encenador George Cukor viu-a numa pequena peça e escalou-a para viagens com a minha tia. De repente, estava no ecrã com Maggie Smith e a trabalhar com um homem que tinha ajudado a moldar estrelas como Katharine Hepburn. Em 1973, a sua grande oportunidade chegou finalmente ao papel de Laurie Henderson em Loucuras de Verão, o filme de baixo orçamento de George Lucas sobre adolescentes nos anos 60. O filme custou apenas $777 mil a ser feito, mas ninguém esperava que se tornasse um clássico.
Williams interpretou a namorada de Ron Howard, mas não foi só a representar que se destacou. Mais tarde, ela disse que recuperou de uma verdadeira desilusão amorosa. O seu namorado tinha a deixado por outra pessoa, dizendo que deveriam conhecer outras pessoas. Esta dor deu à sua personagem uma emoção real, e isso transpareceu. A cena de dança com Howard, onde sorriem para o público enquanto discutem baixinho para que o fumo entre nos olhos, tornou-se um dos momentos mais impactantes do filme. Lucas chegou a reescrever partes do guião para dar mais profundidade à personagem. Ao contrário de muitos dos seus colegas de elenco, Williams já tinha experiência. Apenas um ano antes, tinha atuado em Viagens com a Minha Tia, realizado pelo lendário George Cukor. Mas Loucuras de Amor foi diferente. O filme valeu-lhe uma nomeação para o BAFTA de Melhor Atriz Secundária em 1975. Uma honra incrível para alguém em tão início de carreira. Ela não ganhou. O prêmio foi para Ingrid Bergman, mas ser nomeada ao lado de uma lenda significou muito. Williams trabalhou arduamente para lá chegar. Passou de empregada de mesa a estrela de um filme que lançou carreiras. Ron Howard, Harrison Ford, Richard Dreyfuss, todos futuros astros. O processo de seleção foi alucinante. Mais de 100 atores desconhecidos fizeram audições, incluindo o jovem Mark Hamill, mas foi o produtor Fred Roos, o mesmo que trabalhou em O Padrinho, que acreditou nela. Essa crença valeu a pena. A sua ligação com o elenco de Graffiti americano foi muito além do filme. Ela tinha uma química natural com Ron Howard, e isso levou a algo inesperado. Em 1975, Howard tornou-se Richie Cunningham em Happy Days. Valeu-lhe uma participação especial, e aquela única aparição mudou a sua vida. Juntamente com Penny Marshall, a química entre eles iluminou o ecrã. Gary Marshall viu e lançou imediatamente Laverne e Shirley. Tornou-se o programa número 1 nos Estados Unidos, mas Penny e Cindy não eram estranhas. Tinham se conhecido anos antes, no Set, e já partilhavam uma amizade próxima. Loucuras de Amor também a colocou em contato com Harrison Ford, que ainda trabalhava como carpinteiro na altura. Fred Roos convenceu-o a interpretar o cool e rebelde Bob Falfa. Os seus caminhos voltariam a cruzar-se no próximo grande filme de Coppola. É isso mesmo. Francis Ford Coppola viu Williams em Loucuras de Loucura e imediatamente a escalou para A Conversação em 1974. Isto foi na mesma altura em que criava a saga do Padrinho. The Conversation contracenou ao lado de Gene Hackman, John Cazale, Terry Garr e um jovem Harrison Ford. Robert Duvall teve mesmo um papel não creditado. Era um filme sobre paranoia e vigilância e ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes. O filme custou apenas 1,6 milhões de dólares, mas arrecadou 4,8 milhões de dólares com 3 nomeações para os Oscars, incluindo o melhor filme. Williams falou mais tarde sobre a diferença entre Lucas e Coppola. Lucas foi discreto e breve, muitas vezes dizendo apenas incrível após cada take. Coppola, por outro lado, era cheia de energia, elogiando constantemente os seus atores e pedindo o seu contributo. Ambos os realizadores mudaram a sua vida de formas diferentes. E ainda assim, algo de estranho aconteceu. Depois de ter protagonizado Viagens com a Minha Tia, Loucuras Americanas e A Conversação, 3 filmes consecutivos aclamados pela crítica, a sua carreira chegou ao fim. Não fazia sentido. Era demasiado conhecida para voltar a trabalhar como empregada de mesa. Mas, por algum motivo, também não conseguia grandes papéis no cinema. Começou a compor com Penny Marshall só para se manter ocupada. Foram contratadas pela Zoetrope Productions, de Francis Ford Coppola. Faziam parte de um pequeno grupo de escritoras que ganhavam apenas $30 por semana. Na altura, ninguém achou que fosse um grande negócio. Eram apenas 2 mulheres a tentar ter sucesso em Hollywood, mas algo de importante aconteceu. Enquanto escreviam juntas, desenvolveram um forte laço criativo. Descobriram como trocar ideias, como fazer piadas e, sem sequer se aperceberem, como construir a química que um dia definiria as suas carreiras. Depois, no final de 1975, tudo mudou com um único telefonema. Estavam a trabalhar num guião quando Gary Marshall, irmão de Penny e criador de Happy Days, ligou do nada. Pediu-lhes que tirassem uma semana de férias e interpretassem 2 raparigas que vão a um encontro duplo com Fonzie e Richie. Williams recorda-se de se ter rido de como Gary descreveu as personagens como as raparigas que namoram a frota. Ela brincou: "Bookers, isto vai ser divertido."
Não pensaram muito nisso. Era apenas um episódio, um pagamento rápido e um papelinho tonto. Então, disseram, claro. A 11 de novembro de 1975, entraram nos estúdios da Paramount, sem saber que estavam prestes a mudar a história da TV. Quando o episódio foi transmitido a 27 de janeiro de 1976, os espectadores apaixonaram-se instantaneamente pelas duas raparigas de Milwaukee. Williams interpretou Shirley, a Dose. Marshall interpretou Laverne, a Dorona. No episódio, Richie pede ajuda a Fonzie após um término, e Fonzie chama Laverne e Shirley para um encontro duplo. E foi isso. Uma configuração simples, mas o público não se cansava. O que começou como uma pequena piada transformou-se num momento de grande impacto. Até Penny disse mais tarde que elas deveriam ser as raparigas que se dariam bem. Mas esta versão foi rapidamente desmentida quando a ABC se apercebeu do potencial. Nos bastidores, a química entre elas era eletrizante. Todas repararam. A equipa, o público presente, os produtores. Ninguém conseguia ignorar. Há até um erro de gravação engraçado em que se pode ver Tom Bosley, que interpretou o Sr. Cunningham, de pé atrás de uma porta à espera da sua deixa, completamente visível através da janela. Mas os holofotes já não estavam em Richie ou Fonzie. Eles tinham mudado. Estas duas mulheres roubaram a cena. Apenas 2 semanas depois, receberam outra chamada. Desta vez, novamente do escritório de Gary Marshall. Os executivos da ABC tinham visto o episódio. Não queriam mais participações especiais. Queriam um programa completo. Cindy e Penny nem sabiam o que significava um spin-off. Elas tiveram de perguntar. Tudo o que sabiam era que algo de grande estava a acontecer. A ligação entre eles era mais do que apenas representação. Williams disse que parecia telepatia. Não precisaram de ensaiar muito. Simplesmente sabiam o que o outro faria. Williams levava os seus argumentos a sério, estudando sempre até ao último momento. Marshall era o oposto. Ela mal olhou para o guião e mesmo assim arrasou. Sabia fumar um cigarro, contar uma piada e já estava pronta para começar. De alguma forma, funcionou. As diferenças fortaleceram a parceria. E foi precisamente por causa da química com Perry Marshall que conseguiu embarcar no próximo grande projeto. A 27 de janeiro de 1976, Laverne e Shirley chegaram aos ecrãs de TV. Em poucos meses, o filme explodiu. No outono desse ano, fez o impossível. Superou Happy Days em termos de audiência. No seu auge, mais de 60 milhões de pessoas assistiam-no semanalmente. Cindy, conhecida pelo grafite americano, tornou-se um nome conhecido. O seu rosto estava em todo o lado, em revistas, em lancheiras e em todas as salas de estar. O cântico de abertura, Schlemiel, Schlemazel, Hasenpfeffer, Incorporated, tornou-se parte dos parques infantis de todos os Estados Unidos. Em 1979, ela ganhava $30 mil por episódio. Era uma quantia enorme para qualquer atriz da época. Não interpretou apenas Shirley Feeney. Ela construiu-a. Cindy deu a Shirley aquela gargalhada nervosa. Ela passou semanas a praticar antes mesmo de filmarem o primeiro episódio. Ela refletiu profundamente sobre quem era Shirley. Ela até manteve diários pessoais como a personagem. Foi ideia da Cindy dar a Shirley peluches como a Bubu Kitty e usar camisolas elegantes e recatadas. Este contraste com o visual tomboy de Laverne fez com que toda a série rebentasse. Em 1979, as mulheres entravam nos salões a pedir o corte de cabelo da Shirley. Cindy recebia mais de 1.500 cartas de fãs por semana. As pessoas não gostavam apenas da Shirley. Elas sentiam-na. Mas por detrás do sorriso doce e da voz gentil, havia alguém duro. Cindy fez quase todas as suas próprias cenas de ação. A comédia física não era uma brincadeira. Num episódio de 1978, ela teve de lutar com garrafas numa passadeira rolante durante 37 tomadas. Sofreu 3 costelas machucadas, mas continuou. Para as cenas de patinagem em 1977, abriu as pernas em frente às câmeras, sem qualquer experiência com patinagem. Chegou a sofrer queimaduras de frio a filmar cenas de esqui durante horas sob um frio congelante. Ela treinou com artistas de vaudeville antes do espetáculo começar. Ela e Penny Marshall ensaiaram uma vez uma rotina de 3 minutos durante mais de 50 horas. As suas acrobacias destemidas valeram-lhe o apelido de Buster Keaton feminino. Em janeiro de 1978, o seu trabalho obteve grande reconhecimento.
Cindy foi nomeada para o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia. Competiu com lendas como Carol Burnett e Jean Stapleton. Não ganhou, mas mudou tudo. Agora, as pessoas da indústria viam-na como mais de metade de uma dupla. Os estúdios ofereceram-lhe grandes contratos, mais dinheiro, papéis principais e controle criativo. Ela recusou tudo. Manteve-se fiel a Laverne e Shirley. A sua lealdade rendeu frutos de novas formas. O seu contrato deu-lhe mais poder do que a maioria das atrizes da época. Mas as coisas começaram a desmoronar-se. Em 1980, o evento mudou de Milwaukee para a Califórnia. Os empregos na cervejaria acabaram. A magia também. De acordo com o processo, Gary Marshall tentou expulsá-la por causa da gravidez. Alegou que o estúdio prometeu acomodá-la. Disseram que incluiriam isso na história. Deixá-la-iam trabalhar em segurança até outubro e pagar-lhe-iam o valor total de $75 mil por episódio, mais $37.500 por repetição. Mas depois recuaram. A Cindy sentiu-se traída. O acordo foi cancelado e ela foi forçada a uma situação impossível: o seu bebê ou a sua carreira. Em agosto de 1982, ela interpôs um processo de $20 milhões contra a Paramount, metade em danos gerais e metade em punição. O marido apoiava-a, mas a sua presença também causava tensão no set. Penny Marshall admitiu mais tarde que não se dava bem com Hudson, dizendo que ele dificultava as coisas. Tudo atingiu o ápice rapidamente. Cindy só apareceu em 2 episódios da 8ª temporada. Depois, Shirley desapareceu. Sem adeus, sem despedida. Apenas um bilhete a dizer que ela se mudou com o marido. Os espectadores ficaram chocados. A série manteve o nome Laverne e Shirley, embora agora fosse apenas Laverne. Penny Marshall teve de lidar com fãs confusos a perguntar: onde está a Cindy? Ela chamou tudo de aborrecido. A saída de Cindy de uma das maiores séries de TV teve um custo enorme. Ela desistiu de um contrato de $1,65 milhões nesse ano, sem contar com as repetições. O processo acabou por ser resolvido discretamente, mas o mal já estava feito. O seu futuro em Hollywood tornou-se subitamente incerto. Boatos circulavam. Uns diziam que ela tinha feito exigências absurdas. Outros culpavam uma rixa com Penny. Mas Cindy manteve-se em silêncio, concentrada no seu novo papel de mãe. Quando Cindy Williams se casou com Bill Hudson, a 1 de maio de 1982, não se tratou apenas de um casamento. Foi o início de uma montanha-russa emocional confusa. Bill tinha acabado de finalizar o seu divórcio de Goldie Hawn, e Cindy entrou diretamente numa família complicada. Da noite para o dia, tornou-se madrasta de Oliver, de 6 anos, e Kate Hudson, de 3. Os 2 filhos cresceriam e tornar-se-iam grandes estrelas de Hollywood. Mas, naquela altura, a família estava longe de ser perfeita. As tensões eram profundas. A relação de Bill com Oliver e Kate foi tensa desde o início, e só piorou com o tempo. A situação explodiu publicamente em 2015, quando Oliver publicou uma mensagem do Dia do Pai a criticar o pai. Bill retorquiu, culpando Goldie por ter colocado as crianças contra ele. Entretanto, Kurt Russell, o parceiro de longa data de Goldie, tornou-se uma figura paterna para Kate e Oliver mais do que Bill alguma vez foi. Isto criou 2 famílias separadas que mal se falavam. Em 2021, Kate admitiu que queria reencontrar-se com os seus meios-irmãos, dizendo que o tempo era escasso. Quando Cindy faleceu, em janeiro de 2023, muitos esperavam que a sua morte pudesse, de alguma forma, ajudar a curar os anos de silêncio familiar. O casamento de Cindy e Bill durou 18 anos, tendo terminado em 2000. Mas muito antes do divórcio, Cindy já tinha enfrentado uma decisão que mudaria a sua vida. No início de 1982, descobriu que estava grávida da sua filha, Emily. Na altura, Laverne e Shirley estavam a entrar na 8ª temporada, e Cindy era uma das maiores estrelas da TV. Pensou que poderia continuar a trabalhar durante a gravidez, talvez escondendo-se atrás de móveis no set, como as atrizes costumam fazer. Mas os produtores exigiram que ela continuasse a filmar até a data prevista para o parto. Uma ação que hoje levantaria sérias questões jurídicas. A Cindy recusou. Ela olhou para o contrato e disse: "Não posso assinar isto." Com apenas 2 episódios da nova temporada, desistiu. Esta decisão custou-lhe o papel de Shirley Finney e gerou um processo de $20 milhões, que foi resolvido discretamente. Emily nasceu mais tarde nesse ano.
e Cindy afastou-se dos holofotes. A sua saída foi um ponto de viragem, não só na sua vida, mas também na forma como Hollywood tratava as atrizes grávidas. Anos mais tarde, ela reparou como os sets de filmagem começaram a adicionar creches e a oferecer babysitters no local. Ela não pretendia ser pioneira, mas tornou-se uma. 4 anos depois, em 1986, Cindy deu à luz o seu segundo filho, William Zachary Hudson, conhecido por Zachary ou Zach. Juntou-se a uma família numerosa e complexa que incluía agora a sua irmã, Emily, e os seus meios-irmãos, Kate e Oliver. Mas Cindy fez uma escolha clara. Os seus filhos não cresceriam sob o brilho das celebridades. Ela deu-lhes uma criação tranquila e terra a terra, longe dos flashes das câmeras. Zachary manteve-se longe dos olhos do público. Uma rara exceção ocorreu em 2004, quando se juntou a Cindy e Emily na cerimônia do Passeio da Fama de Hollywood. Tinha cerca de 18 anos. Depois, em 2006, as coisas complicaram-se ainda mais. Bill Hudson teve outra filha, Lalania, com a sua namorada, Caroline Graham. Isso significava que Zachary e Emily tinham agora mais um meio-irmão. Durante todo este tempo, Cindy manteve o foco na proteção da privacidade dos filhos. Entretanto, Kate Hudson expressou publicamente em 2021 que queria aproximar-se dos seus outros irmãos, incluindo Zachary e Emily. Era evidente que as feridas deixadas pelas relações desfeitas de Bill não tinham cicatrizado completamente, mas pelo menos havia esperança. Enquanto a vida familiar de Cindy crescia, a sua carreira tinha de mudar. Depois de deixar Laverne e Shirley, tentou continuar a representar, mas não foi fácil. O seu primeiro grande projeto pós-sitcom foi uma peculiar comédia de ficção científica de 1983, chamada The Creature Wasn't Nice, também conhecida como Naked Space ou Spaceship. O filme teve um orçamento de $2 milhões e foi protagonizado por Leslie Nielsen. Cindy chegou a cantar 2 canções, mas o filme fracassou e foi reeditado em múltiplas versões que nunca agradaram ao público. Seguiu-se Euphoria, um filme de ficção científica de baixo orçamento que tinha filmado em 1981. Nele interpretou Arlene, uma funcionária de supermercado solitária e obcecada por alienígenas. O filme foi co-protagonizado por Fred Ward e Harry Dean Stanton, mas foi arquivado e só lançado em 1985. Mais tarde, saiu em VHS em 1987. Estes papéis estavam muito longe dos seus dias nas sitcoms do horário nobre, e era evidente que a fama de Cindy estava a desaparecer. Mas, em vez de lutar contra isso, ela habituou-se à mudança. O seu foco estava na família, não na fama. Depois de deixar Laverne e Shirley em 1982, Cindy Williams esperava um regresso com tudo. A sua primeira grande tentativa surgiu em 1990 com uma sitcom chamada Normal Life, baseada na infância peculiar dos filhos de Frank Zappa. A série contava com os seus filhos na vida real, Dweezil e Moon Unit. Cindy interpretou a mãe, Anne Harlow. A ideia parecia interessante, uma família misturada a tentar sobreviver ao caos adolescente, mas não engajou os espectadores. Foi transmitido na CBS de março a julho, com todos os 13 episódios, mas a audiência continuou a cair. Os diretores mudavam constantemente. Nada funcionava. O que deveria ser o grande regresso de Cindy revelou-se um fracasso. Depois disso, ela fez uma jogada inteligente. Em vez de ir atrás de outra sitcom, lançou-se nos filmes para a televisão. Só em 1990, protagonizou Menu para Matar e um filme de Perry Mason. Ambos lhe permitiram mostrar um lado diferente, parte drama, parte comédia. Em 1991, desempenhou um papel em Earth Angel, um filme de fantasia para a TV que mostrou novamente a sua versatilidade. Não eram projetos de grande sucesso, mas davam-lhe um emprego estável. Mais importante ainda, davam-lhe tempo. Cindy estava a criar 2 filhos, Emily, nascida em 1982, e Zachary, nascido em 1986. Os filmes para a TV permitiam-lhe representar sem a pressão de 9 meses de filmagens de uma sitcom. Não eram glamourosos, mas mantinham-na visível em Hollywood, que era exatamente o que ela precisava. Em 1993, Cindy fez outra grande aposta no horário nobre. Protagonizou Getting By, uma sitcom sobre 2 mães solteiras, uma branca e outra negra, a criarem filhos juntas em Chicago.
A série fazia parte da programação do TGIF da ABC e começou em força, com mais de 21 milhões de espectadores. Mas, após a primeira temporada, a ABC abandonou-a. A NBC aderiu, mas a mudança não ajudou. A audiência caiu drasticamente e, nos episódios finais, apenas 5,7 milhões de pessoas estavam a ver. Também houve problemas nos bastidores, uma vez que a Warner Brothers assumiu a produção. Quando terminou, em 1994, após apenas 31 episódios, Getting By tornou-se o seu último papel principal numa sitcom. O seu tempo como estrela do horário nobre tinha se esvaído discretamente. Com a chegada dos anos 2000, Cindy tentou algo completamente diferente. Em 2000, ela juntou-se a um programa de comédia selvagem no Comedy Central chamado Strip Mall. Era ousado, barulhento e cheio de sátira de Hollywood. Cindy interpretou uma versão de si mesma. Uma atitude ousada para alguém conhecida pelos programas de TV orientados para a família. A série não durou muito tempo, apenas 6 episódios com ela, mas fez a diferença. Ela conseguia rir de si própria. Aos 53 anos, mostrava ao mundo que não estava presa ao passado. Podia evoluir e estava disposta a correr riscos que a maioria dos seus colegas não correria. Mas os fãs ainda queriam um gostinho da magia antiga. Em 2002, conseguiram. A ABC voltou a exibir Laverne e Shirley juntas, reunindo o elenco original pela primeira vez em quase 20 anos. A série atraiu 17,5 milhões de espectadores. O ponto alto da história aconteceu quando Cindy e Penny Marshall se abraçaram em frente às câmeras, libertando anos de tensão. Cindy tinha deixado a série original após engravidar, o que levou a uma separação dolorosa de Penny. Mas, durante o reencontro, fizeram as pazes. Houve erros de gravação, sketches e homenagens aos membros do elenco que já tinham falecido. Lembrou a todos o quão amadas aquelas personagens e aquelas atrizes realmente eram. Depois, em 2004, Cindy voltou a chocar toda a gente. O episódio foi sombrio, perturbador e muito real. Mais de 15 milhões de pessoas assistiram. Os críticos elogiaram a prestação tranquila e comovente de Cindy. Ela tinha estudado tribunais e conversado com psicólogos apenas para compreender a mentalidade de alguém que protegeria um predador. Alguns diziam que merecia uma nomeação para um Emmy. Foi um dos papéis mais cruéis da sua vida e provou que ainda estava a crescer como atriz, mesmo 3 décadas depois de se ter tornado famosa. De 2006 a 2014, regressou aos palcos e ao teatro ao vivo pelos Estados Unidos. Apresentou-se 267 vezes em 42 cidades. Em 2007, protagonizou Nonsense durante mais de um ano e ganhou o prêmio de melhor atriz numa produção itinerante. Em 2009, interpretou uma vidente em Blythe Spirit, em Pasadena, realizando 96 espetáculos sem perder nenhum. Também fez uma digressão com Eddie Mecca, seu antigo colega de elenco, numa comédia romântica chamada Lunch Hour. Aos 64 anos, ela disse que a televisão me tornou famosa, mas o teatro faz-me sentir viva todas as noites. Ela já não estava buscando fama, ela estava à procura de alegria. Em 2015, ela escreveu tudo. O seu livro de memórias, Shirley, I Jest, vendeu 48 mil cópias no primeiro mês e alcançou a 7ª posição na lista de livros mais vendidos do Los Angeles Times. Na publicação, falou sobre o lado feio de Hollywood. Revelou como os executivos do estúdio a pressionaram para filmar apenas 6 semanas após o parto. Admitiu ainda ter recusado Airplane e Jaws 2 por questões de agenda. O livro incluía detalhes sobre um breve romance com Andy Kaufman e a sua longa batalha contra a depressão após o cancelamento da sua série. Fez uma digressão por 15 cidades para promover o seu livro. Conheceu fãs e até levou consigo a camisola original de Schlemiel Schlemazel. O livro de memórias não foi apenas um resumo da sua carreira. Foi a sua forma de esclarecer os factos. Em 2018, aos 71 anos, voltou a filmar com Still Waiting in the Wings, um pequeno filme independente sobre artistas em dificuldades em Nova York. A história era muito especial para ela. Cindy também já tinha servido às mesas enquanto perseguia os seus sonhos. Desta vez, contracenou ao lado de lendas como Ed Asner e Chita Rivera, trazendo humor e emoção a um público mais jovem. O filme ganhou 5 prêmios, mesmo aos 70 anos. Aparecia no set, pronta para trabalhar, e orientava outras pessoas que estavam a começar. Mas,
Ao longo de todos estes anos, uma relação manteve-se no centro da sua história. Penny Marshall. A sua amizade fora fragmentada pela dor e pelo orgulho. Cindy sentiu-se abandonada quando o estúdio a obrigou a sair. Penny sentiu-se sozinha terminando o programa sem ela. Não se falaram durante 15 anos. Depois, em 1997, após o fim do casamento de Penny, pegou no telefone. Eles choraram. Eles perdoaram. E recomeçaram. Fazendo troça do passado. Não foi apenas um reencontro. Estava a curar-se. No final de 2022, algo mudou para Cindy Williams. A sua saúde começou a deteriorar-se, mas ela não queria que o mundo soubesse. Tal como fizera toda a vida, ela manteve as suas lutas em segredo. Não fez nenhum grande anúncio. Não queria compaixão. Em vez disso, ela afastou-se discretamente dos holofotes. Em novembro, pessoas próximas repararam que estava a cancelar as suas aparições no seu espetáculo a solo, Me, Myself and Shirley. O concerto estava a correr bem nos Estados Unidos, e os fãs estavam ansiosos para vê-la. Mas, nos bastidores, Cindy enfrentava algo sério. Apenas os seus filhos e alguns amigos de confiança sabiam o quão grave era realmente a situação. Ela não queria que os media falassem sobre isso. Ela não queria que a doença lhe ofuscasse o trabalho. Mesmo em tratamento, continuava a ler guiões, pensando em projetos futuros. Era assim que ela era. Alguém que adorava trabalhar e se dedicou até o fim. A sua equipe protegia a sua privacidade. Quando os repórteres faziam perguntas, diziam simplesmente que ela estava a tirar tempo para descansar e recuperar. Desviaram o foco da doença para que ela pudesse passar os seus últimos dias onde mais importava, com a família. No início de janeiro de 2023, as coisas mudaram. O seu estado de saúde agravou-se, mas nada foi dito publicamente. A Cindy não queria atenção. Ela só queria paz. A 25 de janeiro de 2023, Cindy faleceu em Los Angeles. Tinha 75 anos. A família não o anunciou imediatamente. Esperaram 5 dias. No dia 30 de janeiro, os seus filhos, Zach e Emily Hudson, partilharam a notícia em comunicado através da porta-voz da família, Liza Cranes. Escreveram: "O falecimento da nossa gentil e hilariante mãe, Cindy Williams, trouxe-nos uma tristeza insuperável que nunca poderia ser verdadeiramente expressa. Conhecê-la e amá-la tem sido a nossa alegria e privilégio. Era única, bonita, generosa e possuía um sentido de humor brilhante e um espírito radiante que todos adoravam. Havia algo de profundamente comovente naquele momento." Cindy faleceu apenas 5 anos depois da sua amiga de longa data e colega de elenco em Laverne e Shirley, Penny Marshall. Penny também faleceu aos 75 anos, em dezembro de 2018, devido a complicações relacionadas com a diabetes. As suas carreiras sempre estiveram conectadas. E agora, os seus capítulos finais também.